A vingança é minha, eu retribuirei. Assim está escrito no Velho Testamento e também na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Não vos vingueis vós mesmos, caríssimos amigos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Como é conhecido, a ciência religiosa costuma tentar estabelecer um contraste entre o conceito divino do Velho e do Novo Testamento. Jeová, o Deus dos judeus, é frequentemente visto como um Deus da vingança, um Deus severo e irado, cuja essência se expressaria nas palavras de Moisés: a vingança é minha, eu retribuirei. Contudo, o Deus do Novo Testamento, divergindo dessa ideia, seria um Deus do amor que tudo perdoa. E, por conceder Ele mesmo esse amor que tudo perdoa, consequentemente também o exige dos seres humanos. Ama a teu próximo como a ti mesmo. É indicado aqui como a base da religião cristã. A mensagem do Graal nos trouxe o reconhecimento de que uma divergência entre o Deus do Velho Testamento, que se revelara aos homens por meio dos profetas, e o Deus que tem Jesus como uma parte sua, como seu Filho unigênito que viera aos seres humanos, evidentemente não existe. E também não poderia existir, pois Deus é eternamente o mesmo. Jesus também destacou expressamente: não deveis pensar que vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Pois vos digo a verdade: até que o céu e a terra pereçam, não se apagará a menor das letras, nem mesmo uma vírgula da lei, até que tudo aconteça. Deus é perfeição desde a eternidade. Por isso, não é possível nenhum desvio das leis da criação. Contudo, esse seria o caso se o acontecimento se baseasse primeiro na vingança e, desde a vinda do Filho de Deus, tivesse se desenvolvido e se baseado no amor. As diversas concepções e interpretações apenas tentaram fazer com que os seres humanos acreditassem nisso. E, com isso, eles apenas se perderam, pois em todo fenômeno na criação impera única e exclusivamente a perfeita e eternamente uniforme justiça de Deus. Esta encontra sua expressão e sua atuação tanto na vingança quanto no amor, conforme o agir dos seres humanos. A lei da criação da reciprocidade traz a vingança e a paga, e também traz o amor e o perdão, conforme aquilo que o próprio ser humano semeou. Partindo desse reconhecimento fundamental, queremos hoje penetrar mais profundamente no significado das palavras bíblicas. A vingança é minha, eu retribuirei. Os seres humanos deturparam tanto o conceito de vingança no decorrer de um desenvolvimento equivocado que nos acostumamos a entender ela como uma retribuição pelo mal aparentemente sofrido ou como algo que realmente se sofreu e que surgiu da revolta pessoal e do sentimento de estar ferido. Que esse conceito não possa, de modo algum, estar relacionado com as palavras bíblicas do Velho Testamento é algo evidente. Deus encontra-se muito acima dos seres terrenos, elevado demais para que a vingança pudesse ser considerada no sentido de um sentimento pessoal, como se estivesse ferido ou revoltado. Nada o atinge, mesmo o pior mal que as criaturas humanas possam cometer. Unicamente, nos próprios seres humanos pode efetivar-se aquilo que eles fazem de mal. O conceito de vingança da Bíblia só pode ser interpretado no sentido de que o mal é retribuído com mal, num fenômeno natural e de acordo com a vontade de Deus. Não. Porém, como consequência de uma ânsia pessoal por vingança, ou de uma ira pessoal de Deus, como os seres humanos assimilaram de maneira tão equivocada. Sabemos, pela mensagem, que Deus não interfere direta e pessoalmente nas pequenas e grandes preocupações humanas, como guerras, misérias e tudo que ainda é terreno. Ele mesmo não desencadeia. Portanto, nesse sentido pessoal, vingança
ou retribuição para as más ações dos seres humanos, quer sejam grandes ou pequenas. Ele entrelaçou, como a mensagem anuncia, na criação, já de início, as suas leis perfeitas, que executam automaticamente suas funções incorruptíveis, de modo que tudo se cumpre com a máxima exatidão, desencadeando-se num ritmo eternamente uniforme. E por isso, o mal tem de ser pago pelo mal, mas também o bem pelo bem, em relação ao ser humano individual, aos povos inteiros, e por fim, também em relação à humanidade. Por isso também se encontra citado na Bíblia, no mesmo local. Pois o Senhor julgará seu povo e se apiedará de seus servos. Os servos, porém, são aqueles que realizam a vontade do Senhor e vivem de acordo com a lei. Assim também nos é anunciado na mensagem. Com isso, fica excluída a possibilidade tanto de preferências como de prejuízos, sendo impossível qualquer injustiça. Deus não precisa ocupar-se pessoalmente com vingança e amor, pois suas leis trabalham automaticamente e sua obra não apresenta lacunas. A lei da reciprocidade traz, num acontecimento inalterável e incorruptível, confere a necessidade de desfecho, a vingança e a paga das más ações. Contudo, também traz amor e recompensa às boas ações. Ela até possibilita ao malfeitor que, com uma vontade séria e boa, se afaste do agir errado e até encontre graça e perdão pelo mesmo efeito da lei. Ele se apiedará de seus servos, mas não por meio de uma vontade arbitrária, e sim por meio do efeito recíproco justo do próprio agir deles. A vingança é minha, eu retribuirei. Revela, portanto, à humanidade a inalterabilidade da lei de retorno, quer seja no sentido de recompensar ou de castigar. Essa lei reside na vontade de Deus e está entrelaçada por Ele na criação, tendo de se efetivar como consequência da necessidade férrea de cada lei natural e divina, condicionada pela perfeição de Deus. E, portanto, devido ao fato dessa férrea necessidade de uma retribuição residir na vontade de Deus e ser de acordo com a vontade divina, não podendo nenhum ser humano se esquivar dessa retribuição, foram dadas aos seres humanos as palavras: minha é a vingança, eu retribuirei. Se, então, no Salmo está escrito: Senhor, Deus de quem é a vingança, Deus de quem é a vingança, apareça. O Senhor é minha proteção, meu Deus é o lugar de minha confiança. E Ele lhes retribuirá sua injustiça e os aniquilará por sua maldade. O Senhor, nosso Deus, os aniquilará. Assim reside aí apenas uma expressão ingênua de confiança no efeito incondicional da lei de retorno, a qual tem de se efetivar contra os malfeitores, baseada na justiça de Deus. Pois nós reconhecemos agora que Deus não é nenhum Deus unilateral da vingança e da ira, nem do amor e do perdão, mas desde a eternidade, Ele é o Deus da justiça. E a criação e as leis da evolução emanadas de sua perfeição contêm em seus efeitos por si só, e atuando de modo perfeitamente automático, com inamovível justiça, recompensa ou castigo, pelo amadurecer e colher de boa ou má semeadura do espírito humano, assim anuncia a mensagem. Suas leis se cumprem ou se efetuam imutavelmente. Deus não se deixa escarnecer. Ele deixa funcionar as engrenagens conforme as ajustou na criação. Um homúnculo nada alterará nisso. Se o tentar, o máximo que poderá conseguir será ser dilacerado por elas. Deus não precisa interferir uma vez que deu à criação sua vontade, como leis perfeitas. A partir do reconhecimento da necessidade natural de uma correspondente retribuição do agir de outrora, a humanidade sempre teve que receber as consequências que o apóstolo esclarece e expressa nitidamente em sua carta aos Romanos, quando ele escreve: Não vos vingueis,
vós mesmos, meus queridos, mas deem lugar à ira de Deus. A vingança não é coisa do ser humano individual. Não é ele pessoalmente que deve retribuir a injustiça e o mal sofridos. Ele não deve, preenchido por sede de vingança, retribuir igual com igual. Não. Ele deve deixar o castigo a cargo da ira, da vingança de Deus. Isso quer dizer, com outras palavras, ele não deve interferir no curso natural dos acontecimentos, condicionado pela lei da reciprocidade. O ser humano individual não é designado para desempenhar papel de juiz perante o próximo. Ele só arrogaria ser algo a que não está determinado. Não julgueis para que não sejais julgados, pregou Jesus. Portanto, também não cabe ao ser humano individual qualquer espécie de vingança pessoal por algum mal sofrido. Pois com qual juízo vós julgardes, sereis julgados. E com qual medida medirdes, vós sereis medidos. Jesus indicou, advertindo, no Sermão da Montanha, para o inevitável curso da lei da reciprocidade, da retribuição, acentuando aí que o ser humano não deve de forma alguma julgar seu próximo, nem com palavras nem obras, nem com a língua afiada de palavrórios maldosos, nem com a mão, por meio de mais ações. E como ele não deve julgar, ele também não pode evidentemente se vingar, mesmo que tenha experimentado algo tão maldoso por parte de seu próximo, pois do contrário, ele só se expõe, por sua vez, a uma nova retribuição pela inevitável lei de retorno, a qual se desencadeia nele mesmo, descrita pela frase olho por olho, dente por dente, enquanto que sem sua intervenção, só a pessoa que realizou a má ação é que seria atingida. Essa é a maldição da má ação, gerada pelo mal continuamente gerado. Essa expressão, oriunda da experiência puramente terrena, deve-se apenas ao comportamento errôneo até agora do ser humano, o qual se arroga o direito de vingança ao invés de permitir que a retribuição seja feita pela atuação da lei divina de retorno. Segundo uma compreensão acertada da palavra divina a respeito da vingança, cada má ação deveria trazer ao atingido muito mais a bênção do reconhecimento, o reconhecimento de que o mal que o atinge, de que o efeito recíproco que lhe é devolvido, só o atinge num fenômeno de acordo com a vontade de Deus, como efeito recíproco de uma culpa anteriormente cometida, como colheita daquilo que ele mesmo semeou. Tal sofrimento deve servir para beneficiá-lo em seu desenvolvimento e amadurecimento e para facilitar o resgate de seu karma. Então toda pessoa receberia de forma alegre todo o sofrimento que a atingiria, e suportando-o corretamente, também se libertaria realmente da culpa e do karma, não se sobrecarregando com culpa através de uma vingança pessoal. Então não residiria mais maldição alguma sobre a má ação, tendo que gerar novamente algo mal. Ao contrário, dela só se originaria algo bom e gerador de bênçãos. Assim, em todos os acontecimentos, devemos ter a sintonização correta, assim como a mensagem do Graal, revelando sem lacunas a atuação das leis na criação, possibilita isso a todas as pessoas que realmente vivenciam em si a palavra de Deus. E assim também seria bem simples compreender corretamente a palavra divina sobre a vingança e viver de acordo, deixando de lado a vingança pessoal. Mas também quem já amadureceu bem, a ponto de evitar uma retribuição pessoal, pode agir erroneamente se não o fizer da maneira correta. Jesus pregou: amai vossos inimigos. E a não realização da vingança deve surgir certamente de um amor ao próximo, que não se detém diante do inimigo. Mas nós também sabemos, através da mensagem, que o verdadeiro amor é em sua maior parte severidade. Portanto, quem evita realizar uma vingança por algum mal sofrido, também tem de deixar imperar ao malfeitor, ao inimigo,
uma severa justiça, ou seja, a justiça divina. Não cabe aqui um perdão fraco, oriundo de um farisaísmo que falsamente veste o manto do cristão amor ao próximo. No inimigo não deve surgir a ideia que, por uma incompreensível condescendência de seu opositor, esteja livre de um golpe bem merecido. Do contrário, o malfeitor só seria fortalecido e estimulado em seu vil comportamento, continuando a pecar sobre a condescendência das pessoas. Ele então só prosseguiria em seu mau agir e, com isso, deslizando cada vez mais para baixo na trilha do erro e da destruição. Através de tal comportamento para com o malfeitor, o ser humano só se sobrecarregaria de culpa, seria corresponsável pela queda do outro. Onde, porém, tenta-se agir com severidade. Sim, onde até seja possível agir com grande rigor contra o malfeitor, deixando-o até chegar ao reconhecimento e à modificação através do vivenciar da reciprocidade causada por ele mesmo, aí o ser humano agirá conforme a vontade de Deus. Aí ele se inserirá corretamente nas leis divinas. De acordo com a vontade de Deus, realiza-se o acontecimento na criação, num efeito imutável da lei divina. Castigando e recompensando, atua a lei da retribuição em toda a existência humana. Difíceis também são aqui os recifes que se encontram nas palavras divinas a respeito da vingança do Senhor, como tivemos de reconhecer. Quem, porém, tiver acolhido em si a palavra de forma viva, também velejará corretamente por esses recifes e experimentará o que está escrito em Hiobe, no capítulo 34, Deus paga ao homem conforme merece e atinge a cada um conforme seu agir. E o ser humano também tomará conhecimento que Deus se apieda dele. Diante de tudo isso, torna-se evidente que o ser humano precisa vigiar profundamente o próprio íntimo, pois a tendência de julgar, de condenar e de desejar retribuição pessoal surge de modo sutil, quase sempre disfarçada sob o sentimento de justiça humana. No entanto, aquele que realmente busca viver segundo a vontade de Deus deve aprender a confiar plenamente na perfeição das leis divinas. Nada escapa à justiça de Deus. Nenhuma ação, nenhum pensamento e nenhum querer deixam de produzir efeitos. Por isso, a criatura humana não precisa tomar para si o papel que pertence unicamente ao Altíssimo. A vingança pessoal não é força, mas fraqueza. Não é justiça, mas desvio. Não é luz, mas obscurecimento interior. O chamado espiritual é claro: abandonar toda amargura, toda revolta e toda sede de compensação terrena, entregando-se à serenidade da confiança. O ser humano deve esforçar-se para permanecer puro em seu querer, reto em suas decisões e sincero em seu amor. Não um amor fraco, mas um amor verdadeiro que respeita a justiça e não impede o agir das leis. Cada acontecimento que nos alcança traz consigo uma oportunidade de amadurecimento. Cada dor pode tornar-se elevação, se for suportada com humildade e reconhecimento. Cada injustiça aparente pode converter-se em bênção, se aprendermos a ver além da superfície, compreendendo que a lei da reciprocidade atua infalivelmente e conduz tudo ao equilíbrio. Assim, em vez de olhar para o próximo com julgamento ou desejo de retribuição, o ser humano deve voltar-se para dentro e perguntar-se: estou vivendo de modo correto? Estou semeando paz ou discórdia? Estou servindo a luz ou alimentando sombras? Somente aquele que se esforça por viver em sintonia com as leis divinas encontrará verdadeira liberdade interior, pois a paz não nasce do castigo imposto pelo homem, mas da harmonia com a justiça de Deus. Que cada um, portanto, desperte para essa seriedade, que se torne vigilante contra toda vingança pessoal,
que confie na perfeição da criação e que busque, acima de tudo, caminhar em direção à luz, onde reinam a justiça, a pureza e o verdadeiro amor.